E aí, pessoal, beleza? Vou responder mais uma pergunta feita no aplicativo Quora. E a pergunta é a seguinte: acredita que a salvação se obtém pelas obras ou pela fé? Os trechos bíblicos usados para responder essa pergunta geralmente estão em Efésios 2 e Tiago também, capítulo 2, onde em Efésios Paulo diz que a salvação vem pela graça para que nenhuma carne se glorie, e em Tiago, capítulo 2, diz que a fé sem obras é morta. Eis mais um paradoxo que gera um movimento, cujo hoje podemos entender e explicar graças a Deus nos permitir enxergar através do nosso mestre Bob Navarro. Afinal, quem é merecedor de salvação? Aquele que fez várias boas obras, mas poderia fazer ainda mais e ainda se glorie de ter feito essas obras, ou aquele que fez menos relativamente, mas gostaria de fazer mais e ainda em humildade sem se gloriar? Aquele que acredita que Deus existe e diz que acredita em Cristo como um rei, mas não move uma pá para ajudar alguém, ou aquele que até debocha de Cristo e não crê em rei ou em Deus, mas acaba no dia a dia fazendo mais pelos pobres e inocentes do que aquele que diz ter fé. Analisar dessa forma é considerar Deus um robô. Olha só por quê. As pessoas às vezes analisam dessa forma a fim de barganhar com ele e tentar manipulá-lo ou até seduzi-lo. Esse é o bug de tentar seguir a risco o que está escrito sem entender abstratamente de dentro para fora. É minimizar Deus, tornando ele estático, pois quem faz dessa forma tem alguma intenção oculta do ego, porque quer garantir sua salvação apoiado num trecho bíblico, a fim de ser seu próprio advogado perante Deus. Porque na hora que apertar, ele vai jogar na cara de Deus que merece porque fez e o outro dirá que merece porque acreditava. Inclusive, esse é um dos argumentos que ateus usam para dizer que a Bíblia se contradiz, onde na verdade ela mostra que o paradoxo gera o movimento para aquele que quer ver mais do que está escrito. Em ambos os trechos está a resposta e ambos se complementam. Veja como é simples. Se a fé sem obra é morta e a obra com autoglória também, significa que ter fé não é dizer que tem, porque aquele que realmente tem fé tem vontade de fazer. Aquele que tem fé de verdade sente o impulso de dentro para fora e uma necessidade de contribuir com a obra de Deus. Se vê tão pequeno diante de Deus e vê tanta misericórdia de Deus na sua vida, que sabe que não importa o quanto faça, nunca vai pagar o que Deus já tem feito, mesmo sem merecer. E aquele que faz as obras sem se gloriar por elas, entendendo que é o mínimo que se pode fazer, fazendo de coração, automaticamente está impresso em seu comportamento a sua fé. Ser cristão não é dizer que eu sou cristão, como se Deus fosse cego. E também não é maquiar com boas ações suas más intenções, como se Deus fosse surdo e não escutasse seu coração. Deus é vivo. A coerência está em tudo e é o seu contraste que nos revela a intenção de cada um, seja no que diz ou na forma que se comporta. Portanto, se apegue ao que Cristo ensinou. Sem misericórdia e a graça de Deus, não importa o que façamos ou o que dissermos para ser salvos, porque jamais seríamos por nós mesmos. Então fica claro que a fé, quando é genuína, ela gera tanta gratidão que essa gratidão é transformada em obra. Da mesma forma que a obra também, quando ela é pura, não é feita por interesse, ela já é fruto de uma gratidão tamanha que é reflexo de uma fé, fé de que é o certo a se fazer, fé na coerência. Bom, era o que tinha para hoje. Compartilhe o máximo que der. Vou continuar trazendo trechos curtos, respostas curtas de perguntas feitas lá no aplicativo Quora, tá certo? Então é isso, um abraço e até mais.